E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa com as aplicações de integrais sobre volume, especificamente abordando o método das seções planas transversais. Vamos para a nossa oitava situação. Até então vimos dois exemplos com modelos concretos. Vamos para uma oitava situação onde, nesse momento, iremos usar a mão da tecnologia digital, do nosso querido GeoGebra, beleza? Para nos dar suporte à visualização. Se liga, que situação é essa? Calcular uma expressão, ou melhor, indicar, não precisa nem especificar calcular, e sim indicar uma expressão em integrais que represente o volume do sólido, cuja base é um triângulo retângulo ABC, de catetos AB e AC, com comprimentos respectivos, né, caberiam respectivo aí, 3 e 4, ou seja, o AB vai ter comprimento 3 e o AC comprimento 4, independe da unidade de medida, unidade de comprimento qualquer, tá? E cujas seções transversais a AC são semicírculos com diâmetros sobre a base do sólido. A base do sólido é um triângulo retângulo, então eu vou ter algo desse tipo. Eu tenho um triângulo retângulo, desenhar um pouco melhor. Eu terei um triângulo retângulo mais ou menos assim, cuja base é o triângulo ABC, retângulo em A, tá? Porque os catetos são AB e AC, então é um triângulo retângulo em A, tal que o tamanho do cateto AB seja 3 e o tamanho do cateto AC seja 4, tá? Nessa base vão caminhar semicírculos de tal forma que os diâmetros sejam seções transversais ao lado AC, tá? Então, os meus semicírculos, eles caminharão aqui, ó. Eu tenho vários semicírculos caminhando na base, tal que esse diâmetro, esse comprimento do diâmetro, esse segmento que forma o diâmetro, melhor dizendo, seja paralelo ao lado AB. E ele vai caminhar daqui até aqui. Bom, para isso eu vou acoplar um plano cartesiano aqui, tal que o meu eixo X passe contendo o cateto AC e meu eixo Y passe contendo o cateto AB. Aqui seja a origem do plano cartesiano, tá bom? Então eu estou acoplando o eixo e as minhas seções vão andar em relação ao eixo OX, beleza? Então, você pode estar com um pouco de dificuldade de visualizar esse sólido, de visualizar essa situação. Eu vou ajudá-los fazendo o quê? Vou ajudá-los usando nossa tecnologia, como falei. Ao invés de usarmos modelos concretos para enxergar a seção e o comportamento do sólido, eu vou lá no GeoGebra para que a gente possa observar melhor e voltar para cá para concluir os nossos cálculos. Se liga. E aí, pessoal, vamos agora fazer uma abordagem diferente do que a gente tem feito para esses tipos de sólidos desconhecidos, tá? A gente nas aulas anteriores trabalhou com modelos concretos e, como eu havia prometido, agora com esse tipo de sólido onde é dada uma base e uma certa seção transversal que caminha nessa base, vamos também utilizar o GeoGebra, tá? Para isso eu vou tirar esse tempinho aqui um pouco maior do vídeo e fazer a construção completa com vocês, tá? Que é bem interessante o processo, até para aprender a matemática dentro do processo, beleza? A base dessa questão, dessa situação em questão que a gente acabou de ver lá no quadro, é uma base triangular, um triângulo retângulo, tá? Eu posso traçar esse triângulo retângulo utilizando aqui a janela de visualização 2D, a janela plana, tá? E vou também depois considerar a janela 3D para observar o sólido. Mas vamos nos ater à janela 2D, para traçar o triângulo. Para isso eu vou começar marcando os pontos. Forçosamente eu vou botar o ponto A no 0, 0, na origem do plano cartesiano, o ponto B em 0, 3, e aí eu formo o cateto AB de medida 3, e o ponto C no 4 e 0, beleza? Formando então depois o cateto de medida AC.
As seções transversais, repare que essa marcação ela já é projetada automaticamente aqui na janela 3D. Então, as seções transversais que são semicírculos, a gente vai falar daqui a pouco deles, elas vão caminhar transversais ao cateto maior, o cateto AC. Vamos traçar esse triângulo, mas como eu vou ter seções caminhando, eu vou pensar em pontos variando, caminhando também, tá? Então eu vou, ao invés de traçar um triângulo, que eu poderia considerar a ferramenta segmento e montar o triângulo facilmente aqui, eu vou considerar funções para a hipotenusa e para o cateto AC, cujas seções são transversais a ele, beleza? Para traçar essa função que indica a reta, o segmento de reta da hipotenusa, eu vou lembrar de algo que já falei antes, que é a equação segmentária da reta. Vou até esboçá-la aqui, esboçá-la não, considerá-la aqui. Qual é o formato da equação segmentária? Eu terei um x sobre um a mais uma outra fração, um y sobre um b igual a 1. Nessa questão específica, o meu a é exatamente o valor onde a minha reta interceptará o eixo x, que nesse caso é 4, e o b é o valor onde a minha reta intercepta o eixo y, que nesse caso é 3. Vou aproveitar e já isolar o y para deixar y em função de x. Colocar uma seta de implica, tá? Que y será igual. Já isolando aqui facilmente, isolando o y, eu terei 3, fração, parênteses, 1 que está lá, menos o que vai para lá, a fração x sobre 3. Beleza, isolei o y, tá aqui bonitinho. Usei o formato segmentário. Se eu digitar aqui no GeoGebra, eu vou traçar essa fração, só que eu vou traçar ela limitada logo. Limitada ao quê? No seu domínio de 0 a 4, para que apareça só um pedaço da reta. Para isso, eu uso o comando função e digito y igual a minha equação 3, 1 menos x sobre 4. Não, sobre 3, perdão. Não, x sobre 4. Eu que digitei errado ali. É x sobre 4. Aqui a gente observa. Ó, inclusive eu vou consertar lá. No intervalo de 0 a 4. Beleza, tracei a minha reta. Vou aproveitar e consertar aqui. Tá? 2 cliques. Pronto, vou consertar x sobre 4. Para que não deixemos incorreto aqui no vídeo. Beleza. Aí eu tenho essa reta, eu vou esconder o rótulo. Tá, tracei a hipotenusa do meu triângulo. Vou traçar esse cateto, onde o ponto, onde as minhas seções vão caminhar, e possivelmente também, como ela vai caminhar aqui no cateto, ela caminha ao mesmo tempo com uma das pontas do diâmetro na hipotenusa. Beleza? Porque ela tem que caminhar na base e dentro da base. Então, vou traçar a função que contempla o cateto AC. Que função é essa? É o eixo x, que é dada por y igual a 0. Só que eu vou traçar limitado também. Função y igual a 0, de 0 até 4. Pronto, tracei, escondi o rótulo. E para fechar o meu triângulo, ficar bonitinho, vou fixar o segmento, porque isso aqui não precisa ser função, que eu não vou caminhar nada aqui. Esconder o rótulo também. Vou deixar o meu triângulo todo, os segmentos que formam da mesma cor. Vou em propriedades, selecionei, vou em propriedades, vou colocar vermelho, por exemplo. Repare que quando eu faço o traçado aqui, ele é projetado automaticamente na minha janela 3D. Então, eu tenho o meu triângulo aqui formado no plano, tá? Bonitinho e vermelho. Ok, então, o que é que eu vou ter? Voltando a falar, as seções são semicírculos, os diâmetros caminham na base. Então, eles vão caminhar paralelos ao lado AB. Se eles são transversais ao lado AC, eles serão paralelos ao lado AB. Beleza? Então, eu vou considerar pontos genéricos aqui para caminhar de A até C. Qual é o formato desses pontos? Para poder formar o diâmetro, eu vou pegar um ponto nessa reta, que ele terá cara A e 0, porque o Y nessa reta é sempre 0. Crio o controle deslizante, é um ponto que caminha aqui. Mas eu vou limitar, porque eu quero que ele só caminhe de A até C. Basta dar 2 cliques e colocar como mínimo 0 e como máximo 4. Pronto.
Agora sim está bonitinho, vai de A até C. Vou criar um outro ponto nessa reta, ele terá que cara. O x é o A também, porque eu vou querer marcar um diâmetro que é paralelo, então ele tem que estar nessa localização. E o y será o y da reta, sendo o x o valor do A, que é atribuído. Então, 3, 1 menos A sobre 4. Beleza? Já foi marcado aqui. E aí eu tenho os meus pontos caminhando. Para ficar mais bonitinho e correto, para enxergarmos o diâmetro, vou usar o segmento e marcar. Pronto, tirar o rótulo, caminhando, eu tenho o meu diâmetro caminhando na base. Só que eu vou querer caminhar no espaço esses semicírculos, essas semicircunferências. Tanto faz para a gente visualizar. Beleza? Para isso, eu sei o seguinte, se aqui é o diâmetro, o ponto médio desse diâmetro estará, no ponto médio estará o centro desse semicírculo, tá? Então, eu vou marcar forçosamente um ponto no espaço bem acima desse ponto médio, tá? Tal que, obviamente, a distância desse ponto até o centro é o raio. E o raio é exatamente do ponto médio até o E ou até o D. É a metade desse segmento. O que é a metade desse segmento? É esse tamanho dividido por 2, tá? Como o tamanho vai de 0 até o y, é só pegar o y, né, que está aqui andando nessa reta, e dividir por 2, ok? Então, vamos marcar esse ponto no espaço. Como é no espaço, eu vou selecionar a janela 3D e será um ponto de 3 coordenadas. O x é o A, tá? Que é um ponto que ainda vai estar nessa localização. O y será um y no meio, tá? Ou seja, é esse valor dividido por 2, que é só pegar 3 e dividir por 2 e multiplicar por 1 menos A sobre 4, porque o x é o A. E o z é um ponto que vai estar aqui em cima, exatamente aqui em cima, com a distância igual desse ponto até o E ou até o D. Ou seja, é esse tamanho dividido por 2 de novo, é o mesmo valor do y. 3 sobre 2, 1 menos A sobre 3, não, sobre 4, perdão. Pronto. Dei Enter, foi marcado aqui no espaço o meu ponto. Tá aqui, ó. Quando eu caminho, todos caminham juntos. Agora, para concluirmos bonitinho o meu semicírculo, eu vou voltar para a janela 2D e vou vir na opção arco circuncircular e selecionar o ponto D, o ponto F do espaço e o ponto E. Com isso, eu marco o meu arco. Esse arco ele caminha na minha base, são as seções transversais, tudo bem? Como vimos com o modelo concreto na seção triangular, na seção também semicircular do outro sólido, enfim, beleza? Tudo bem? Para a gente enxergar bem o sólido, finalmente, o que é que eu posso fazer? Eu vou, aqui está o meu semicírculo, ou é aqui? Aqui, ele está aqui, o meu arco está aqui. Eu vou colocar um rastro nele, e quando eu caminhar, eu formo o rastro, e aí eu tenho todas as seções possíveis. Olha que bonitinho. Pronto. Isso aqui é o meu sólido. Ele está aberto, porque eu não considerei semicírculos, e sim semicircunferências, mas isso tem volume, tudo bem? Teremos essa figura como sólido, cuja base é o triângulo retângulo e cujas seções circulares são semicírculos. Pronto, temos a visualização, que é bem importante para a gente entender as seções transversais e o comportamento, tudo bem? E a partir daí, nós vamos voltar para a questão, inclusive pensando nesse segmento paralelo a esse que me gera exatamente triângulos semelhantes, e vamos usar essa semelhança para nos dar a relação entre o raio com a variável x, que é onde caminha, é o eixo de caminho da seção, para calcular o volume, beleza? Então, depois desse discurso longo, vamos voltar para a questão e finalizar calculando o volume. Vamos lá. Então, meu povo querido, a gente conseguiu ver bem lá no GeoGebra o comportamento gráfico do meu sólido, tá? Ele tem mais ou menos essa ideia. Eu tenho a minha base de sustentação, os meus semicírculos, eles caminham aqui, tais que os extremos do diâmetro se encontram respectivamente no cateto AC e na hipotenusa BC, tá?
tal maneira que o segmento do diâmetro, como eu já falei, é paralelo ao cateto. São paralelos, na verdade, os segmentos ao cateto AB do triângulo retângulo. Então se liga, eu tenho que pensar na área dessas seções. Essas seções têm área dada pelo quê? Πr ao quadrado sobre 2, que é a metade da área de um círculo. É a área de um semicírculo, beleza? A minha dificuldade é deixar esse R em função de quem? Em função da variável x, porque nesse caso eu acoplei o eixo x contendo o lado AC, né, no qual as seções caminham, né, em relação a esse lado AC transversalmente. Se liga, galera. Bom, se eu preciso do raio e eu tenho aqui o diâmetro, né, essa medida equivale ao dobro do raio, porque aqui é um diâmetro do semicírculo. Raio. Beleza. Para que eu estou considerando isso? Olha só. Todos esses diâmetros, eu tenho as várias medidas aqui, que são todas iguais a 2R. Esse R é variável, né? Quanto mais eu avanço aqui, o meu diâmetro vai diminuindo, o raio também vai diminuindo, enfim. Mas eu tenho que deixá-los em função de x. Olha só, eu posso observar que esse diâmetro e o lado AC sendo tocado nesses pontos, eles formam retângulos semelhantes. Aqui eu tenho um outro triângulo retângulo, aqui eu tenho um outro triângulo retângulo, e aí vai. E que lado eu tenho aqui para esses triângulos retângulos? Eu tenho, como eu já disse, um dos catetos desse triângulo qualquer medindo 2R, sendo que o máximo seria 3, e o outro cateto mede o quê? Como o máximo do cateto aqui é 4, e esse tamanho é um tamanho que x, correto? De 0 até um determinado ponto do eixo x. Significa que esse tamanho equivale ao quê? 4 tirando x. Portanto, eu posso fazer uma proporção. Qual proporção? Pegando, por exemplo, esse triângulo e o triângulo maior, eu digo que 4 menos x está para 4, a medida desse está para a medida do maior aqui, assim como 2R está para quem? Está para 3. Pego o triângulo maior e um desses triângulos menores fazendo a proporção, tudo bem? Porque essas variáveis aqui, esses valores, eles acontecem em qualquer um desses triângulos que eu tome, formado pelo diâmetro do círculo e esse pedaço aqui de cateto, tá bom? Com essa proporção, o que é que eu vou obter? Que 2R será igual a 3, 4 menos x sobre 4 e, portanto, R é igual a 3, 4 menos x sobre 8, tá? Pronto, agora ficou fácil. Daí, a área em x será dada pelo quê? Π sobre 2 vezes R ao quadrado, ou seja, 9 sobre 64, 4 menos x ao quadrado, implicando então que a área em relação a x será 9π sobre 128, 4 menos x ao quadrado. Portanto, isso aqui é uma informação à parte, que foi a informação da proporção. Portanto, o volume deverá ser calculado através de que expressão? Da integral que varia de 0 até 4, que é o caminho que as minhas seções vão percorrer no eixo x, de quem? Da área em x, que é 9π, vou até arrumar, da área em x dx, ou seja,
O volume será a integral de 0 a 4. Isso é uma constante. Eu vou tirar 9π sobre 128. Integral de 0 a 4. 4 menos x ao quadrado dx, tá? Essa é a resposta para a minha questão. Claro que é uma questão que, inclusive, eu poderia calcular facilmente essa integral. Integral simples, uma integral polinomial, e descobrir, né, qual é o valor exato do volume desse sólido que é construído na situação. Beleza? É isso. Questão simples, a gente usou o suporte do GeoGebra para poder visualizar melhor a situação. Eu espero que tenham gostado. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima aula. Valeu!